Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Pessoal, eu quero contar aqui para vocês experiências que eu tive alguns anos atrás de batalha espiritual, e para mostrar que Deus ele sempre nos ouve, não é? E para provar também que, como a palavra de Deus ela diz, né, que Ele é socorro presente bem na hora da angústia. Gente, eu tô há 4 anos, né, mais ou menos, separado, né? Não é fácil você passar algum tempo casado e depois se separar, mas Deus é testemunha na minha vida o quanto eu lutei, não é, para estar com minha família unida nesse período, né? Período assim que foram as maiores batalhas espirituais que eu enfrentei, não é? E que prova de que o inimigo ele a intenção dele é destruir a família, né? Destruir o lar, destruir os princípios, destruir os valores, né? Como hoje a gente está comprovando isso, né? No dia a dia. Eu sei que esse espírito maligno, né? Quer destruir tudo que represente a palavra de Deus, né? Tudo que represente os princípios da palavra de Deus, né? E eu vivi isso na minha vida, não é? Eu tenho a minha opinião, né, firmada na palavra, né? Eu creio que era a vontade de Deus o casamento, era a vontade de Deus a união, né, entre um homem e uma mulher, eterna, né, para sempre. Mas também não quero aqui tecer julgamentos, né, fazer algumas pontuações, ponderações, né, em relação a algumas relações que não deram certo. Uma dessas foi a minha, não é? Mas durante um período que eu passei de luta, de batalha, eu escutei muito a voz de Deus na minha vida, não é? Mas a palavra de Deus diz, né, que o quanto depender de vós, tende paz sempre uns com os outros, né? E muitas vezes isso não depende apenas da gente, como a palavra declara, né? Muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade prevalecer, mas nem sempre ela vai, né, prevalecer, né? E eu conheço algumas pessoas também que lutaram pelos seus casamentos, mas infelizmente não conseguiram, né, por algum motivo, por algum desígnio de Deus, né? Eu creio que nada é por acaso, não é? Eu glorifico a Deus também por isso, né? Não glorifico a Deus apenas na bonança, não é? Porque a palavra de Deus também se cumpriu na minha vida, né? Não é só, gente, quando acontecem coisas boas na vida da gente que a palavra de Deus ela se cumpre, mas sim quando acontecem coisas ruins, dificuldades, né? Rompimentos, por algum motivo aconteceu, né? Não quero aqui dizer que eu sou perfeito também, certamente errei muito na minha relação com a minha ex-esposa, mas aí a palavra de Deus se cumpre, né? E eu quero aqui declarar, né, que você que é casado, lute sempre pelo seu casamento, né? Ame sua esposa com todas as suas forças, né? Com toda a sua sabedoria, né? Sempre pautado na palavra de Deus, né? Não é porque eu sou separado, não é porque eu tive um casamento, né, rompido, que eu não vou deixar de declarar que família sempre será projeto de Deus, sempre será a vontade de Deus, uma união pacífica, né? Uma união de amor entre um homem e uma mulher, não é? Mas o objetivo, né, desse vídeo não é especificamente esse, mas pelo contexto eu terminei falando, é contar a gente uma experiência que eu tive, né, justamente por conta do período em que eu estava casado com a minha ex-esposa, né? Como eu falei, eu sentia muita presença maligna, né? Sentia uma luta muito grande na minha casa, né? Quando eu morava, né? E eu costumava, gente, orar muito de madrugada, né? Eu acordava muito de madrugada. Eu creio que muitas vezes quando nós acordamos é por conta de algo que está acontecendo, alguma luta, alguma batalha, e também creio que muitas vezes é o próprio Senhor Deus que nos acorda para nós orarmos, né? E comigo aconteceu justamente dessa forma, né? Eu tinha acordado
em virtude de eu ter sentido uma presença no quarto, né? Eu estava com a minha ex-esposa nesse dia. Eu senti algo no quarto, eu senti uma presença e senti, gente, que era como se fosse uma pessoa tocando em mim, né? Eu senti, pelos meus olhos espirituais não conseguia ver essa criatura, esse ser maligno, né? Mas ele tocava em mim, por algum motivo ele tocava em mim justamente para, claro, perturbar, né? Trazer perturbação, né? Tirar a paz, né, da nossa casa, tirar a paz da nossa relação, né? Quando nós temos uma relação né, pacífica, né? Muitas vezes, apesar de não ser pacífico, mas é uma relação que temos, mas quando esses seres eles vêm, né, essas entidades malignas, elas nos visitam, é justamente para colocar mais lenha na fogueira, né? Às vezes um casal está passando por uma dificuldade, né, e ele vem para justamente jogar mais lenha na fogueira, querer destruir de vez aquela relação, né? E eu me lembro, gente, que eu senti, na mesma hora, eu me ajoelhei no meu quarto, né, e clamei a Deus. Fiz aquela oração, né, forte, me ajoelhei e orei por algum tempo, né, pedindo para que Deus ele repreendesse aquele mal, repreendesse aquela presença maligna, não é? E eu fui deitar, né? E pouco tempo depois, pessoal, eu tive uma visão, espiritualmente falando. Eu tive uma visão de um fogo que vinha do céu e entrava dentro do banheiro. O banheiro que ficava no meu quarto, né, que era uma suíte, era um banheiro que, quando a gente, logicamente, apaga a luz ali, ele fica muito escuro. Essa luz entrava, né, no banheiro do quarto, e eu me lembro que essa luz ela batia em alguém que estava dentro do banheiro, certamente o demônio, né, que estava lá nos perturbando. E quando essa luz batia no demônio, era um feixe de luz que fazia muito forte, né? Era faísca, uma luz era um fogo, né, que vinha do céu, e quando batia fazia um facho de luz muito forte, né? Ele se dissipava, né? Justamente por conta daquele impacto, né? E eu tenho certeza que ali foi a oração que eu tenho pedido a Deus, né? Para Deus repreender aquele mal, né? E o Senhor, ele atendeu, né? Porque o Senhor sabe quando a gente está passando por algum perigo, né? Por algum conflito, por alguma batalha, não é? E foi algo assim, gente, que eu fiquei assim, meio que de boca aberta na hora, não é? Porque mesmo a gente acreditando que é Deus que está agindo, essas coisas, gente, é para fortalecer a nossa fé, não é? E foi essa experiência que eu tive, que não consigo esquecer, né? E depois eu agradeci, no outro dia, orando, agradeci a Deus, né? Por aquele livramento que Ele tinha me dado, não é? E o outro episódio que eu tive algo assim bem interessante, pessoal, foi no ano de 2023, não é? No ano passado, no caso, né? Estou gravando agora em 2024, no ano passado. Eu estava deitado, né? É engraçado, né, que geralmente essas batalhas vêm quando nós estamos dormindo. Muitas vezes vêm quando nós estamos dormindo, justamente para atrapalhar até mesmo aquele momento que a gente tem, gente, de descanso, né? Quando a gente repõe a nossa energia. Mas muitas vezes nós passamos por esses conflitos, né? Por esses fatos espirituais, né? Essas coisas, esses acontecimentos espirituais, porque quando o corpo da gente está dormindo, a gente se sensibiliza, né? O nosso espírito fica mais sensível. Por isso que a gente sonha, não é? E eu me lembro que eu tinha deitado, né, e estava sonolento, estava sensível nesse momento, né? E até que uma hora, pessoal, eu senti um poder que saía de mim. Né? Eu sei que isso aí vem do Espírito Santo, né? Esse poder saía de mim, né, e descarregava em alguma coisa que estava me perturbando, né? Eu sei que o impacto era tão grande, pessoal, e aqui eu não quero me gabar, né? Eu não me acho nada, para falar a verdade, né? Porque tudo é de Deus, toda glória é dele, a palavra diz, né? Eu só estou aqui somente contando um fato que aconteceu comigo para fortalecer a sua fé, né? Para lhe estimular, né? Digamos assim, para lhe impulsionar a orar. Nunca desistir de orar, principalmente você que está sentindo perturbação de madrugada, perturbação de noite, está com dificuldade de dormir. Muitas vezes, gente, é alguma entidade, né? É alguma presença maligna que está perturbando, que está querendo tirar a sua paz.
né? E eu me lembro, gente, que essa força que saía de mim, né? Esse poder que saía de mim, ele causava um impacto tão grande que os postes na rua, né? Eles deram estrondo na mesma hora, pessoal, na mesma hora, né? E quem tem sensibilidade espiritual sabe que isso não seria por acaso, né? Quem crê no poder de Deus, quem crê no poder do Espírito Santo sabe que isso não foi por acaso. E aí, gente, eu me levantei da cama nessa hora e fui olhar o poste. Era um poste que estava muito próximo ao condomínio que eu morava, né? Porque agora eu me mudei, mas no condomínio onde eu morava. Então, gente, é coisa assim que acontece, né? Deus permite que essas coisas aconteçam para nos fortalecer, né? Para Ele dizer, é como se Ele estivesse dizendo para a gente assim: eu estou com você, eu estou do seu lado. Você muitas vezes é que não percebe, mas eu estou sempre do seu lado. Deus permitiu que isso acontecesse comigo para que eu tivesse a minha fé fortalecida, não é? E Ele realmente, a palavra dele vem, a presença dele vem para a minha vida nos momentos em que eu estou muito frágil, né? Justamente eu sei, para fortalecer a minha fé. Eu quero deixar para vocês esse pequeno testemunho para que estimule você a orar, né? Que impulsione a orar, nunca desistir de orar, porque se você continuar crendo, você vai ver que um dia você vai testemunhar esses acontecimentos na sua casa. Amém? Deus abençoe.